7-0, o Vila está classificado para a fase semifinal da Copa Verde, onde enfrenta o Nova Mutum. 7-0. Por que o Vila foi tão superior? Por que o Vila sobrou tanto em relação àquele mesmo confronto contra esse Nova Mutum? Só que o jogo aconteceu lá, ou melhor, contra esse mesmo Aquidauanense, perdão. Por que o Vila Nova sobrou tanto, Kleber Ferreira? Fazendo 7-0, praticamente ali a mesma equipe, teve entrada, é bem verdade, do Pedro Júnior, mas por que de um Vila Nova tão diferente em relação àquele que venceu só por 1-0 lá na cidade de Aquidauana? Hein, Kleber Ferreira? Rafael, na verdade, porque há uma superioridade natural entre o Vila Nova e o Aquidauanense. O jogo, eu não vi o jogo lá de Aquidauana, mas os jogadores reclamaram da condição do gramado e da condição climática. E o que dava para fazer era vencer por 1-0. Mas eu disse antes da bola rolar que o Vila venceria com muito mais facilidade o jogo aqui em Goiânia por causa do peso da camisa, da tradição, do investimento. E agora acontece uma coisa muito bonita aqui no estádio. Os jogadores do Vila Nova foram todos, até os jogadores do Aquidauanense, cumprimentaram, apertaram a mão, parabenizaram. Por quê? Porque eles merecem estes cumprimentos. Foram decentes, correram o tempo todo, não deram um pontapé, nenhuma falta violenta, nada disso. Então, merecem essa confraternização. Bom, o Vila ganhou porque é um time que investe mais, é um time mais tradicional, é um time que a camisa pesa mais e é um time que tem um elenco melhor. O elenco do Vila que entrou em campo hoje, que é um elenco alternativo, é muito superior ao elenco do time do Aquidauanense. O Aquidauanense tem algumas peças que individualmente sabem jogar futebol, mas aquele futebol moderno, coletivo, de transição, de inversão de lado da jogada, de passagem de bola em profundidade, o time não tem. O time joga um futebol ainda muito ingênuo taticamente, marca individualmente, homem a homem, e toda hora que isso acontece, o homem que está marcado sai da marcação, ele desmonta a marcação dos outros que estão para frente, porque alguém tem que vir para dar combate. Quando vem para dar o combate, aí esse alguém que ficou livre recebe e baderna toda a marcação do time que marca homem a homem. E o Aquidauanense ainda joga assim. Começou o jogo, tomou um gol a 40 segundos. Com 1 minuto já poderia estar 2-0, a bola foi da trave. E a partir daí o Vila foi jogando à vontade, fez o segundo gol ainda no primeiro tempo, aos 24 minutos do primeiro tempo. Poderia ter feito mais gols, perdeu 4 gols inacreditáveis e jogou em ritmo de treino. Em momento nenhum o Vila deixou de jogar, mas também não foi aquele time que fez questão de humilhar o adversário, passar a bola, pé por cima da bola, sair dando balãozinho, nada disso. Houve respeito. No segundo tempo, o time veio avassalador. Aí fez o terceiro gol com o Pedro Júnior a 7 minutos, 8 minutos ele já fez o 4º gol, aí o Breno fez o 5º gol, o João Pedro fez o 6º gol, o João Pedro fez o 7º gol, e poderia ter saído o 8º gol num chute do Bruno Mazetti, que entrou no segundo tempo, do Lucas Mazetti, que entrou no segundo tempo, e o goleiro fez uma bela defesa. Há uma diferença muito grande entre a estrutura profissional, entre a tradição do Vila Nova e a estrutura profissional e o início de carreira profissional do time de Aquidauana. O time de Aquidauana fez tudo aquilo que pôde, mas o Vila é muito superior e a diferença de 7 gols demonstra isso. E aí, imediatamente eu já quero saber de você, Kleber Ferreira. Vila Nova 7, Aquidauanense 0. Rafael Júnior, Rafael Silva, Pedro Júnior, Breno e João Pedro 2 vezes. Que lições tirar desse 7-0? O que levar efetivamente desse placar tão largo, tão elástico, hein, Kleber Ferreira? Que o Nico Maná, o Pedro Júnior auxiliam a equipe principal nesse jogo contra o Guarani, sobretudo. Os dois jogaram muito, sobretudo o Pedro. Pedro hoje jogou um futebol de primeira linha, ele não quis sair quando o Igor preparou as alterações, ele pediu para ficar no jogo até o final, ficou e jogou muito, o tempo todo se movimentando,
aproveitando a facilidade do jogo para testar posicionamento, para testar jogadas, para testar o toque de bola, enfim. O Pedro aproveitou bem o jogo porque ele foi muito incisivo, ele procurou se aprimorar, ele quer uma vaga do time principal do Vila. E o Nico Maná também jogou uma partida muito interessante, fazendo o papel ora de ponta direita, ora de homem que fecha em diagonal, como aquele segundo atacante, e foi muito bem participando assim do jogo. Outro que também foi bem no jogo, o Bruno Colasso. Todas as vezes em que o homem de criação recebia a bola, seja o Thiago Real ou seja o João Pedro, ele se posicionava do lado esquerdo para receber a bola. Se a bola tivesse passar por ali para fazer a transição, ele estava lá. Então o técnico Igor Magalhães tira essa lição. A lição que tem 3 jogadores que ele pode colocar no time principal, que não dá nenhum problema. Teve o problema de jogar com 2 zagueiros canhotos, compondo a zaga, mas o jogo estava tão fácil que esse problema não foi sentido pelo Vila Nova. Então, o Igor tira proveito de ver 3 bons jogadores em um jogo só, que ganharam autoconfiança. Eles saem desse jogo muito autoconfiantes. O Bruno Colasso, o Nico Maná e, sobretudo, o Pedro Júnior. Ô Kleber, o Vila aplica 7-0 no Aquidauanense. O Remo ganhou de 9-0 da equipe do Galvez. Isso aconteceu lá na fase oitavas de final. Esses 2 placares, elásticos, emblemáticos, colocam Vila Nova e Remo como os principais favoritos ao título desta competição, a Copa Verde. Eu lembro que os 2 estão na mesma competição, a Série B do Campeonato Brasileiro, estão ali na mesma faixa de classificação em uma posição intermediária. Vila e Remo são os principais favoritos ao título desta competição, a Copa Verde? São, Rafael, são sim. Hoje, quando eu falei que o Vila passa com facilidade pelo Nova Mutum, eu tenho um grande amigo que trabalhou no Vila Nova e que está trabalhando no Capital, montando o time do Capital, que é o Francisco Elísio. E ele mandou uma mensagem dizendo: olha, o Nova Mutum não venceu o Brasiliense por acaso. O time tem qualidade. Mas eu não acredito que a qualidade do Nova Mutum seja adversária para o Vila, não. E do outro lado, o Remo é o time mais bem estruturado. Então a tendência é que cheguem sim Vila Nova e Remo à final dessa Copa Verde. Essa é a tendência. Claro, o futebol é jogado, o lambari é pescado, mas a tendência, levando em consideração o que as 2 equipes estão produzindo neste momento e dentro da Copa Verde, a tendência é que Vila Nova e Remo decidam esse título. E é um jogo difícil da gente dar uma opinião, né? O Vila Nova, da minha avaliação, é o grande time da Série B, mas decisão é sempre decisão. No placar agregado, Vila Nova 8, Aquidauanense 0, enquanto que o Nova Mutum passou pelo Brasiliense após ter perdido o primeiro jogo por 1-0 e vencido o segundo jogo por 1-0 e nos pênaltis 3-2. Vila Nova e Nova Mutum e Vila Nova, esse é o confronto da fase semifinal da Copa Verde.